Fala galera, mais um vídeo do canal Mapeando a Mente e hoje o tema é como aprender muito mais com revisões. A gente vai falar hoje sobre a importância das revisões, como fazer revisões e quando fazer revisões. Então, para muita gente eu sei que esse tema é cercado de muitas dúvidas. Nós vamos cobrir algumas delas hoje, quem sabe esse vídeo pode te ajudar. Para quem quiser, aí na descrição tem um e-book gratuito sobre como fazer resumos rápidos e fáceis. Link na descrição, só baixar, de repente te ajuda. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para sempre receber notificação quando a gente tiver alguma novidade. Curte o vídeo se gostar do conteúdo para dar uma força e sem mais enrolação, vamos começar. Então vamos começar com o nosso tema, como aprender muito mais com revisões em forma de mapa mental, começando com a importância das revisões. O que acontece? Durante a leitura, você deve fazer anotações. Você deve criar o seu material, porque as revisões vão te economizar tempo para a absorção da matéria. Afinal, para fixar um assunto, você tem que ter contato com ele mais de uma vez. E uma revisão pelo material original, ela é inviável, demora demais. E se você for ficar revisando sempre pelo material original, seu estudo vai chegar uma hora que não caminha. Imagina só, você lê um livro, leu 3 páginas, amanhã vai revisar de novo as 3 páginas. Imagina quando você tiver lido 20 páginas, como é que você revisa 20 páginas? Você não vai nem lembrar o que está lá atrás. Então praticamente você vai ter que ler tudo de novo. Então quando a gente fala em revisão, não é pelo material original, é pelo seu material, que vai ser uma revisão rápida, eficaz e apenas assuntos-chave. E como eu já disse, o seu material é o seu resumo, é o seu mapa. Quem tiver dúvida, e-book na descrição, gratuito. E como criar os materiais de revisão? Aqui vão algumas dicas que podem te ajudar. Não são regras, são apenas recomendações. Podem ou não dar certo para você. Esteja livre para testar. Usar cores, símbolos e imagens. Ler o assunto e anotar o que for mais importante. Mas como saber o que é mais importante, né? Muita gente tem essa dificuldade. Lê uma coisa, acha que tudo é importante, aí tem dificuldade de anotar só aquilo que realmente é útil. Mas como que você vai saber se você está lendo uma matéria agora e acha que tudo é importante? No início é difícil. Então realmente, não se preocupa. No início é muito difícil você saber o que é e o que não é importante. Com a prática e questões, você vai se aperfeiçoando. Beleza? Por que eu falo isso? Porque com questões, quando a gente chegar na parte de resolução de questões, você vai compreender realmente o que cai na prova. Então você vai se atentando para o que é importante ou não para o seu resumo. E depois, com as matérias novas, mesmo que você não tenha feito questões ainda, você já vai tendo uma noção só de ler, mesmo nunca tendo feito questão alguma sobre aquele assunto, você pode ter uma noção já do que é importante ou não. Então no início é difícil, mas depois você vai pegando o jeito. Só tem que ter paciência para esse início, tá? E qualquer coisa não tem problema, se você esquecer de anotar alguma coisa, depois quando você estiver lá na frente e perceber que deveria ter anotado, é só voltar e anotar. Então não preocupa com isso não, se o seu resumo estiver incompleto, estiver ficando deficiente em algumas partes, não se preocupa, vai do jeito que você sabe, do jeito que você acha, que depois as coisas vão se ajustando, beleza? Não espera, eu tenho que ser perfeito em fazer resumos para começar o meu. Não, todo mundo começa sem saber muito bem o que está fazendo, só tenha paciência de passar por essa fase inicial. Terceiro, frases curtas. Então, resumir, igual eu estou fazendo o meu mapa aqui, tá vendo? Sempre frases curtas. Aqui no mapa, no nosso resumo, a gente não vai escrever, a gente não vai explicar um assunto igual está no livro. Você vai pegar uma ideia e colocar isso aqui. Então, por exemplo, aqui está frases curtas. Eu não precisei escrever assim, fazer o resumo apenas escrevendo frases curtas em vez de frases longas. Então aqui, para o meu mapa, tá frases curtas. A minha mente automaticamente sabe, frases curtas em vez de frases longas, porque como é um resumo, a gente tem que trabalhar de uma forma mais eficiente, então tem que ter coisas pequenas, que quando você bate o olho, o seu cérebro já vai associar a toda aquela explicação. A explicação não tem que estar aqui, tá bom? E por último, usar tópicos ou mapas mentais, igual a gente está fazendo aqui, tranquilo? E por último, quando fazer revisões, esse assunto também não é uma regra, tá bom? Isso funciona para cada pessoa de uma determinada forma, cabe a você testar e ver como é que você se adapta. Então, quando fazer revisões aqui? Eu citei 2, as revisões diárias e as finais. Então, como que funcionam as revisões diárias? Por exemplo,
Hoje é o seu dia 1 de estudo, você lê o assunto e cria o seu resumo ao mapa. Então vamos supor que você fez lá 40 minutos, você ficou 40 minutos lendo e anotando. Beleza. No dia 2, primeira coisa, revisa o assunto do dia 1 pelo seu material, não é pelo original, e prossegue com a leitura. Então vamos supor que aqui no dia 1 você gastou 40 minutos. Aqui no dia 2, para fazer essa revisão, você vai gastar 5. E nos outros 35, você prossegue com a leitura e produz mais material. No dia 3, você revisa os assuntos do dia 1 e 2 e prossegue com a leitura e faz mais material, tá? Então, quando você for revisar o assunto do dia 1 aqui, sendo que você já está no dia 3, você já vai ter revisado ele uma vez aqui no dia 2. Ou seja, você vai começar a antecipar o que está no seu resumo. Então, só de você ler um título, você já vai saber o que vem ali dentro. E sua revisão começa a ficar cada vez mais rápida. Entendido? E, observação, eu só revisava 2 vezes cada assunto e depois eu ia para a revisão final, que eu vou falar agora. Se você achar que ainda não absorveu, revisa de novo sempre que quiser. Tá? De repente, é uma matéria que você se sente bem revisando 3 vezes. De repente, você revisa uma. O importante é revisar. Tem matérias que você vai ter mais dificuldade, outras mais facilidade, e aí tudo é adaptável. E aí entram as revisões finais. Como é que funciona? Após acabar um tema, você revisa tudo que você produziu. Então, por exemplo, se você acabou hoje o mapa sobre Segunda Guerra, revisa o material todo produzido sobre esse assunto. Então, vamos supor que esse mapa aqui inteiro é Segunda Guerra. Acabei ele ontem. O que eu faço? Hoje eu começo uma revisão dele. Então, eu vou pegar ele, ou o meu resumo, e vou começar a ler desde o início aqui que eu produzi de Segunda Guerra até o final. Entendido? E outra coisa, não fica muito preocupado em ficar revisando demais para sempre, não, porque você nunca vai saber um assunto todo. E outra coisa, você só vai saber mesmo se você está sabendo ou não na hora de fazer questão. Muita coisa você vai revisar e você vai pensar assim, nossa, mas eu não lembrava disso aqui. Meu Deus do céu, meu Deus, tenho que decorar isso. Só que na verdade, quando você for fazer questão e ler sobre o assunto, o seu cérebro vai lembrar, ele vai associar. Às vezes você não lembra do nada, sem estar lendo nada. Mas quando você lê uma questão, você vai lembrar. Então não preocupe em ficar decorando toda a sua revisão, não. Porque isso não vai acontecer, vai te atrasar e não é nada eficiente. Lembrando que tem o e-book gratuito aí na descrição sobre dicas de fazer resumo. Tem um resumo feito na prática, um antes e depois do resumo. É só clicar aí no link e baixar. Se gostou do vídeo, curte aí pra gente. Tem também um livro de uma referência de concurso público no país que eu indico demais para quem está começando ou para quem está estudando há um tempo e não está tendo resultado, também na descrição do vídeo. Beleza? É isso, galera. Bons estudos e até a próxima.